Aconteceu de você estudar inglês, entender uma frase, entender um vídeo e até entender uma conversa, mas quando chegou a sua vez de falar, simplesmente travar? Porque eu acho que essa é uma das sensações mais frustrantes que existem. Porque quando você sabe exatamente o que precisa fazer, aprender. É quando você sabe mais do que consegue mostrar. Porque aí começa uma conversa perigosa dentro da sua cabeça. Porque eu entendo e não consigo falar. O que tem de errado comigo? Porque parece tão fácil para outras pessoas. Anos estudando, anos assistindo aula, anos procurando método, anos procurando gramática perfeita. Anos. E mesmo assim, travada, o problema nunca tenha sido o inglês. Talvez você saiba mais do que imagina. E o que está travando não é o inglês, é o medo de usar a sua. E sabe o que eu acho mais estranho nisso tudo? Quanto mais você quer acertar, mais parece que o seu cérebro desliga. E é estranho porque quando você está sozinha, às vezes consegue lembrar, às vezes consegue escrever, às vezes consegue entender. Mas basta alguém olhar para você, que parece que tudo some. E aí você pensa, eu sabia isso ontem, eu já estudei isso. Por que eu esqueci agora? E talvez o problema não seja memória. E talvez tenha sido treinada a fazer prova, não a conversar. Prova, prova, prova. Porque na escola errar era perder ponto. Errar era vergonha. Errar era sinal de que você não sabia. Então hoje, sem perceber, você entra no modo prova. E conversa não é prova. Conversa é conexão. E talvez seja por isso que tanta gente inteligente trava para falar inglês. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa. Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez você só tenha aprendido inglês do jeito errado. Porque pensa comigo. Quando a gente aprende a dirigir, a gente aprende a dirigir dirigindo. Quando a gente aprende a cozinhar, a gente aprende cozinhando. Mas com o inglês, muita gente foi ensinada a decorar, a traduzir, a fazer prova, a procurar erro. Mas quase ninguém foi ensinada a conversar. E talvez por isso que tanta gente passa anos estudando e continua com medo de falar. Verbo, gramática, regra, prova. E eu não estou dizendo que isso é inútil. Claro que não. O problema é quando você passa anos estudando uma língua sem usar sua voz. Porque o idioma não é uma coleção de regras. Idioma é conexão. E ninguém aprende a falar ficando pronta. E sabe qual é o mais curioso? Muitas vezes o que pesa não é a gramática, é o medo de errar. E
sabe uma coisa que demorou muito tempo para eu entender? O que mais pesa não é a gramática. Porque pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de falar? Não porque não sabia, mas porque ficou com medo de errar. Medo da pronúncia. Medo da outra pessoa rir. Medo de parecer iniciante. E às vezes, o medo é tão grande que você prefere ficar em silêncio. Porque errar dói. Mas se calar parece mais seguro. E aí nasce uma armadilha. Porque quanto menos você fala, mais insegura você fica. E quanto mais insegura você fica, menos você fala. Medo, silêncio, insegurança. Isso não significa que você é incapaz. Significa apenas que você é humana. Porque ninguém nasce confiante. A confiança é construída. E talvez o seu inglês nunca tenha precisado de perfeição. Talvez ele só precisasse de coragem. E foi justamente isso que mudou a minha forma de enxergar a fluência. Porque eu descobri uma coisa que ninguém tinha me contado. Durante muito tempo, eu achei que pessoas fluentes nunca travavam. Eu achava que elas simplesmente abriam a boca e tudo saía perfeito, sem hesitação, sem esquecer palavras, sem pensar, sem errar. Mas quanto mais eu observava pessoas reais, mais eu percebi uma coisa. Elas também pensam. Elas também procuram palavras, elas também corrigem, elas também travam. Só que elas continuavam. E foi aí que uma coisa mudou completamente para mim. Fluência não é a ausência de travamento. Fluência não é perfeição. Fluência é continuar, mesmo travando. É esquecer uma palavra, intentar outra, errar e continuar. Porque talvez você esteja esperando se sentir pronta para finalmente começar a falar. Mas talvez seja justamente falando que você vai se destravar. E quando eu comecei a observar conversas reais, eu percebi uma coisa ainda mais interessante. Ninguém fala como um livro de gramática. Eu comecei a observar conversas reais. Eu percebi uma coisa muito interessante. Ninguém fala como um livro de gramática. Ninguém. Nem brasileiros em português, nem americanos em inglês. Porque pessoas reais hesitam. Pensam, mudam de ideia, se corrigem. E sabe o mais curioso? Isso não impede a comunicação. Porque o objetivo da conversa não é perfeição, é entendimento. E uma coisa que eu comecei a perceber observando pessoas reais é que ninguém espera se sentir pronto para conversar. As pessoas esquecem palavras, pedem um segundo, se corrigem.
recomeçam. E mesmo assim, a conversa continua. Porque comunicação não é perfeição, é conexão. E talvez você não precise saber de tudo para começar. Talvez você só precise começar. Durante muito tempo, eu achei que existia um momento mágico, como se primeiro eu precisasse me sentir pronta, mais confiante, mais fluente, menos travada. Depois eu falo, depois eu começo. Mas esse dia perfeito nunca chegava, porque eu estava esperando me destravar para então falar. E foi aí que uma coisa mudou completamente para mim. Você não destrava antes de falar. Você destrava falando. Porque confiança não vem antes, ela vem depois. O movimento vem depois. A confiança vem depois. O primeiro passo vem antes. A segurança vem depois. E talvez você esteja esperando sentir coragem, quando na verdade a coragem aparece no caminho. Destrava e fala. E depois de tudo isso, eu comecei a perceber uma coisa. Talvez o problema nunca tenha sido inglês. Talvez você nunca tenha sido lenta. Talvez você nunca tenha sido incapaz. Talvez você nunca tenha sido ruim em idiomas. Talvez você só tenha passado tempo demais acreditando que precisava estar pronta. E talvez você saiba mais do que imagina, mas ainda não confia na sua própria voz. Porque no final das contas, aprender inglês nunca foi meu maior sonho. O meu maior sonho sempre foi conseguir me expressar, ser entendida e usar minha voz. E talvez seja isso que você queira também. Não perfeição, não sotaque perfeito, não falar como nativo, mas ter coragem de se comunicar, porque sua voz merece ser ouvida. Destrava e fala. Um passo de cada vez.